Recentemente eu fui estudar sobre alguns avivamentos. O que é um avivamento? É quando o Espírito Santo age de um modo ainda mais poderoso do que sempre age, né? Tudo que Deus faz é realmente extraordinário e maravilhoso, mas às vezes Ele aumenta essa intensidade e a gente vê um mover muito maior. E aí eu fui pesquisar no site de uma universidade americana que já viveu alguns avivamentos, e um desses avivamentos foi o avivamento de 1950 no Eton College. Eu fui pesquisar no site, fui ler sobre aquilo que aconteceu naquele dia, e eu vi que tinha várias imagens, assim, fotografias de 1950 daquele culto que aconteceu. Foi um culto com os jovens da universidade, é uma universidade cristã, e eles resolveram fazer uma reunião de oração, que era sempre feita, na verdade, assim, 2 vezes por ano. E aí, quando esses jovens se reúnem para essa reunião de oração, acontece que logo no início do culto, uma menina pede a palavra para o pastor, que era o capelão lá, né, quem cuidava daqueles jovenzinhos. E aí ele resolve ceder a palavra, mas sem saber o que ela ia fazer. Ela se coloca à frente dos outros estudantes e ela, aos prantos, confessa os seus pecados diante da universidade inteira. E ela diz que, principalmente, ela tinha inveja de uma moça da universidade, que era amiga dela. E ela pede perdão para aquela moça. E ao passo que isso acontece, quando ela vai testemunhando sobre o arrependimento que estava no seu coração naquele dia, outros jovens começam a se colocar atrás dela numa fila para que eles pudessem fazer a mesma coisa, confessar os seus pecados. E 200 jovens fazem uma fila então, e aquela reunião dura alguns dias. Era uma reunião que ia ter 1h30 e ela se estende por alguns dias. Isso é relatado no site da universidade. E aí eu fui ver a foto, né? Vamos ver as fotos desse dia, né? E aí, para minha surpresa, né, nas fotos não tinha nada muito especial. Assim, não tinha ninguém voando, levitando, nada disso. O que a gente via na foto eram pessoas comuns, não eram pessoas famosas. Alguns se tornaram famosos depois, né, como Jim Elliot, como Ed McCulloch, Nate Saint. Os caras que deram a vida pelo Evangelho e morreram na América do Sul, né, como missionários. O Russell Shedd, que veio para o Brasil, né, como missionário também. Mas assim, eram pessoas desconhecidas na época, jovenzinhos. O que se via era pessoas orando, algumas de pé, outras de joelho, outras sentadas. Basicamente as fotos que a gente vê aí dos nossos retiros, das reuniões de oração, as quais a gente frequenta. O que as imagens da fotografia não podiam mostrar foi relatado depois por aqueles jovens. Eles diziam que o coração deles ardia de um modo totalmente diferente naquele dia, que eles se sentiam perdidos sem a presença de Deus. Eles pediam para que Deus lavasse o coração deles de todo o pecado e que Deus enviasse o seu Espírito Santo para cumprir o chamado deles pelo mundo de fazer discípulos. E 400 missionários saem daquela reunião ali, espalhados pelo mundo. Eles pediam, né, pelas suas vidas, para que as suas vidas servissem, ao menos, para que uma parte da sua dedicação funcionasse como um perfume derramado aos pés de Jesus, para que o Cordeiro Santo de Deus recebesse a gratidão dos seus corações. Era isso que eles relatavam depois daquela reunião. Hoje a gente vai ler um texto que fala sobre uma mulher que experimentou isso diante da presença de Jesus Cristo. Numa reunião na qual Jesus foi hostilizado, aquela mulher se coloca aos pés dele e chora, e ela volta para sua casa com uma palavra de que a vida dela foi totalmente transformada, salva, e finalmente o coraçãozinho daquela moça encontra paz. Assim foi o que aconteceu conosco também, né? Lucas 7,36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés.
Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Amém. Gostaria de remontar a cena aqui com você rapidinho, para você entender melhor. Jesus é convidado por um fariseu. Os fariseus são um grupo de religiosos, se opunham à mensagem de Jesus, tinham inveja de Jesus e tudo mais. E ele vai à casa desse fariseu chamado Simão. No verso 37 diz que a mulher, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, vai até aquela casa também. Nesse tempo, você poderia ir à casa de uma pessoa sem ser convidada, desde que aquela pessoa fosse uma pessoa que era uma pessoa famosa, que fosse ensinar alguma coisa. Então, assim, o fariseu recebe Jesus em sua casa, a porta fica aberta, entra quem quiser, a cidade ouve falar que Jesus está lá, e a cidade vai ouvir aquela mensagem de Jesus. A mulher pecadora, em vez de se afastar de Jesus, ela vai ao seu encontro. Chegando lá naquela cena, Jesus não está ainda na casa. A gente vai perceber isso, que Jesus diz assim, no verso 45, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui. A mulher chega antes de Jesus na cena, ela acha que Jesus já está na casa, mas não, Jesus não está. Então ela corre e vai para casa, Jesus não chega ainda. Ela tem que passar pela humilhação de olhar para todas aquelas pessoas que a conhecem como pecadora. Geralmente uma pessoa conhecida como pecadora era considerada um lixo naquele tempo, ainda mais sendo uma mulher pecadora, que poderia ter alguma conotação ali de pecado sexual. A mulher espera Jesus chegar e ela repara uma cena que a gente talvez não repare. Naquele tempo existia um protocolo assim de educação. No nosso tempo tem também, os mais antigos sabem disso. Os mais novos talvez não. Se você sabe disso, acabei de te chamar de mais antigo. Beleza? Quando a pessoa entra na sua casa, você fala assim: seja bem-vinda. Não é isso? Poxa, sinta-se em casa. E geralmente a pessoa educada diz assim: muito obrigado, com licença. Então essas falas são normais. Isso mostra que você está recebendo bem uma pessoa à sua casa. Nesse mundo antigo, quando uma pessoa chegava à sua casa, você lavava os pés daquela pessoa, você beijava aquela pessoa no rosto. Isso significava que ele era seu amigo. Uma vez um missionário, um cara que estudou muito esse texto, muito tempo, ele 2000 anos depois foi visitar a Palestina. Ele morou na Palestina 25 anos, mas ele foi visitar a Palestina então, e ele foi recebido numa casa, e ele estava achando que estava tudo ótimo, porque tinha comida, tinha tudo, e ele, maravilha, estou comendo tudo, tá bom demais. E aí o intérprete dele falou para ele assim: cara, você tem que sair dessa casa. Aí ele, por quê? Tá maneiro, estou comendo, tá show, maneiro.
Aí o intérprete falou, não, ele não te beijou quando você entrou, isso mostra que você não é amigo dele, você é inimigo dele. Ou seja, cara, sai daqui que é melhor para você. Jesus não é beijado quando entra na casa, não jogam um azeite na cabeça dele. Nesse tempo era maneiro jogar azeite. Imagina, Rodrigo, você vai lá em casa, eu jogo logo o azeite na sua cabeça. Você vai ficar assim, cara, por que ele está fazendo isso, né? Mas era legal você ficar com o cabelo todo brilhoso, perfumava seu cabelo. Era maneiro, mas ele não faz isso. Só que a mulher repara toda aquela cena de humilhação, você vai perceber que até Jesus falar com o homem, a partir do verso 40, a cena é silenciosa, só se ouve o choro da mulher. Porque no verso 39, o homem pensa, ele não diz, ele fala para si mesmo. Então a primeira fala que você vê na cena é do Simão, orgulhoso, arrogante, falando para si mesmo assim, se este homem fosse profeta. Nessa língua, essa expressão, se este homem, é se isso fosse profeta. Ele chama Jesus de isso, como se Jesus fosse uma coisa. Se isso fosse profeta, saberia que tipo de mulher. Então, no seu pensamento, no seu íntimo, ele hostiliza Jesus, ele hostiliza a mulher. Jesus, conhecendo o íntimo daquele homem, então, Jesus diz no verso 40 pela primeira vez, diante de todo o constrangimento daquela cena, Jesus quebra o silêncio e diz, Simão, vou te falar uma coisa. Manda aí, mestre, diz aí. O verso 40 mostra pra gente que Simão era um cara hipócrita também, porque no coração ele tinha acabado de pensar assim, pô, se isto fosse profeta, mas agora da boca para fora ele chama Jesus de mestre. Jesus conta uma parábola que nos mostra que as pessoas que mais o amam foram aquelas que foram mais perdoadas. Jesus se vira para a mulher então, Lucas permite que a gente veja isso no verso 44, olha que coisa maravilhosa, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, porque o que rola aqui, irmãos, já ia falar galera, que eu falo no up assim, né? O que rola aqui, galera? Nesse tempo não tem esse tipo de cadeira, então não tinha assim essa cadeira com uma mesa, a mulher não estava debaixo da mesa. Já viu aquele quadro A Última Ceia, do Leonardo da Vinci? Minha avó era católica, então os católicos costumam ter uma réplica, né? Infelizmente da minha avó era uma réplica da Última Ceia lá do Leonardo da Vinci. E aí, aquela cena é estranha para o mundo antigo, que é, Jesus sentado numa mesa assim, tipo o Jornal Nacional, né? Ninguém na frente, só do lado, um troço estranho. Nesse tempo a pessoa se sentava no chão, e aí a mesa ficava um palmo do chão, então você jogava seus pés para trás para você poder comer. Não vou fazer essa cena aqui não, para não te escandalizar. E aí, a mulher está atrás de Jesus o tempo inteiro, ou seja, ela tem que olhar nos olhos dos seus algozes, daqueles que a viam como pecadora, daqueles que a maltratavam. E ela chorava, mas agora Jesus se vira para ela, se vira de costas para aqueles homens. Jesus olha para ela e fala com Simão. Jesus diz que a mulher está perdoada. Jesus diz que no verso 50, que a fé daquela mulher a salvou, nós somos salvos pela fé. E finalmente o coração daquela mulher tem paz. Cara, sabe o que é maneiro? Jesus não fala para ela assim, não, daqui a alguns meses você vai ser perdoada, porque eu vou morrer na cruz daqui a alguns meses, espera só mais um pouco aí, e aí você vai ser perdoada, sua fé vai te salvar. Não! A morte de Jesus na cruz é atemporal, serve para o passado, para o presente, para o futuro. Aquela mulher está perdoada pela cruz de Jesus, e agora, pela primeira vez na vida, o coração dela tem paz. Uma vez, cara, olhando para a minha vida, quando eu era muito jovenzinho, eu imaginei que nessa vida não haveria paz. Pensei, cara, não é possível. A vida vai ser sempre isso. Sempre engano, sempre decepção, sempre aquele porto que nunca chega, sempre a garganta engasgada.
sempre aquela palavra que a gente gostaria de ouvir, mas que nunca foi pronunciada. A vida vai ser sempre tormento, até que eu ouvi o Evangelho de Jesus e encontrei a paz na pessoa de Jesus. Agora, pela primeira vez, aquela mulher tem paz para seguir a sua vida, em paz com o seu grande amigo, aquele que daria a vida pelos seus amigos, Jesus Cristo. Aleluia. Primeira lição que esse texto apresenta para a gente é que quem mais ama é quem mais foi amado. Você conhece alguma pessoa aí que você entenda que ame a Jesus? Você conhece alguém que você diga assim, pô, essa pessoa, cara, ama muito a Jesus? Então, se você conhece essa pessoa, essa matemática é fácil de você elaborar, calcular. A matemática é a seguinte, pô, aquele que ama muito a Jesus, cara, é aquele que muito foi amado por Jesus. Ele nos amou primeiro. Então, o mérito do amor vem sempre dele, entende? Nunca, quando você olhar para uma pessoa que ama Jesus, você tem que ver a pessoa que ama Jesus, mas sim aquele que o amou primeiro, que é o próprio Jesus. O amor partiu dele. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, diz Romanos. Como que você não vai amar esse Deus tão gracioso? Jesus vai para aquela casa para ser hostilizado por Simão, mas ele vai não por Simão, pela mulher. E ele declara que aquela mulher estava perdoada. Esse é o verso 47. Olha o que Jesus diz: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois... O verso 47 pode te enganar. Olha só, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Então pode parecer para você que o fato de você amar te dá o perdão. Não, é o perdão que te dá o amor. O perdão vem antes, nessa ordem aqui desse verso. Consegue entender? Poderia ser traduzido assim, ó, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Por isso, por esse motivo, ela amou muito. O perdão vem primeiro. Quando o pai teve que escolher entre a igreja e seu filho, ele escolheu dar a vida do seu filho pela igreja. O amor de Deus chegou primeiro para a sua vida. O amor de Deus chegou para a sua vida através da cruz. Aleluia. Segunda lição: quem mais ama é quem mais se reconhece como pecador. Essa é a parte mais dura da mensagem, meus irmãos. Eu preciso da sua atenção agora. A gente pode ser convencido moralmente de que a gente é imperfeito, com palavras. Simão, de certo modo, de modo intelectual, ele foi convencido pela parábola de Jesus. Ele chegou à conclusão que Jesus queria que ele chegasse. Porém, essa tristeza mesmo de estar perdido sem Deus, a convicção de pecado, é algo que só o Espírito Santo pode gerar no coração. Então não é uma questão meramente intelectual, de eu me convencer assim, fiz errado. Até um criminoso pode se arrepender do seu crime quando ele é pego. Consegue entender? Quando ele é descoberto, o criminoso se arrepende. Às vezes o criminoso ama o crime, mas ele se arrepende porque ele foi pego. Ele se arrepende porque ele vai ser condenado. E não é isso. No nosso caso é diferente. A nossa tristeza profunda se dá porque, ao contrário do criminoso que vai ser condenado, o nosso Cristo foi condenado no nosso lugar. O inocente morre para pagar nossa culpa. É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A gente entende que a nossa ofensa pelo pecado à santidade de Deus é algo totalmente monstruoso. Porque o nosso pecado, nós que éramos inimigos de Deus, o nosso pecado foi recebido por Jesus Cristo na cruz. Ele se torna maldição para que nós pudéssemos ser chamados de benditos do Pai.
Um inocente toma nossa dívida para si. Um inocente que esteve só na cruz, desarmado, desnudado, sem roupa, em campo aberto, lutou aquela batalha sozinho no nosso lugar, para que hoje a gente tivesse refúgio e fortaleza. Ele esteve sob a maldição, para que você recebesse as bênçãos de possuir um Pai perfeito e eterno. Ele é aquele que entregou a vida na cruz por pessoas totalmente indignas, como eu, como você, como essa mulher dessa história. Quão indigno eu fui e sou, meus irmãos. Aos 15 anos eu me reconheci como um homem muito mau. Um dos pecados mais odiosos que eu me recordo, e eu sempre compartilho porque eu sei que é um pecado muito grave, é de adolescente ter visto a minha avó que cuidou de mim e daria a vida por mim, morrendo por um câncer. E eu, nos meus pensamentos, desejei que numa determinada semana minha avó não morresse, para que eu pudesse ir a uma festa da escola com os meus amigos. Não era pelo bem dela, não era para que ela não sofresse, não era pela salvação dela, era porque eu queria ir a uma festa. Irmãos, se pudesse ser projetado nesse telão aí os nossos pensamentos desde o momento em que a gente entrou nesse culto aqui, só nessa hora, a gente entrou no culto, os nossos pensamentos assim, quanto que a gente seria humilhado e envergonhado, não seria assim? No entanto, irmãos, numa noite escura, o Senhor Jesus entrou no vilarejo onde eu morava e Ele me encontrou. Eu me ajoelhei aos seus pés, chorei aos seus pés, sem ser digno de encostar nos seus pés. E Ele me curou e me purificou de todo pecado. Finalmente o meu coração encontrou paz nele. Quão grande salvação nos alcançou, não foi, irmãos? Veja a obra de Deus na nossa vida. Os piores foram alcançados. Paulo diz que é o pior dos pecadores, Pedro é aquele que negou 3 vezes, Tomé não quis acreditar. É assim, irmãos. Ele chama os piores para que voltem para casa sujos. Ele corre na direção dessas pessoas, ele os abraça, ele os beija, coloca roupas novas, um anel no dedo, sandália nos pés, e diz assim: meu filho voltou para casa, hoje é dia de festa, aquele que esteve morto reviveu, aquele que estava perdido foi encontrado. Nós fomos encontrados pelo amor de Jesus Cristo, aleluia. Terceira e última lição: quem tem clareza dos seus próprios pecados, chora arrependido aos pés de Jesus. Você já chorou pelos seus pecados? Alguma vez na sua vida? Você já chorou mesmo por ser pecador? Sei que é difícil de dizer e ouvir isso, mas, irmãos, sem arrependimento não há salvação. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos, você entende muitas coisas, Nicodemos, mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário que tudo mude. Arrependimento significa isso, mudança de vida. Se você nunca chorou pelos seus pecados, infelizmente, é bem possível que você tenha sido pouco perdoado.
E o pouco perdoado da parábola é Simão, aquele que não encontra salvação em Jesus Cristo. Que nessa noite você possa chorar pelos seus pecados. Como que a gente aplica esse texto à nossa vida? Reconheça o seu pecado. Reconheça o seu pecado. Faça isso nominalmente. Dê nome para o pecado, não de modo genérico, rápido, sem relevância. Não é simplesmente assim, sou pecador. Peça para que o Espírito Santo antes te dê o arrependimento genuíno. Porque isso parte de Deus. Algo impressionante que a gente vê nos avivamentos são as pessoas arrependidas assim, de modo que elas conseguem dar nome para os seus pecados. Então elas dizem assim: Senhor, a minha inveja é uma ofensa, pois demonstra o tanto que eu não estou satisfeito com o que o Senhor me dá. Quando eu invejo o outro, é como se a sua vontade fosse imperfeita, ou o seu amor fosse menor por mim, mesmo sabendo da cruz. A minha inveja apresenta a falsidade do meu coração, que não se alegra verdadeiramente com o bem do outro. E por isso a minha inveja, Senhor, demonstra que eu não amo o próximo como a mim mesmo. Eu sempre me amei muito mais. E que eu não amo o Senhor sobre todas as coisas, mas eu amo quando o Senhor me dá. A minha inveja revela o egoísmo do meu coração, Senhor. A minha idolatria, Senhor. A prostituição do meu coração, Senhor. A minha ingratidão. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim. Segunda aplicação: arrependa-se e chore por seus pecados. Arrependa-se e chore por seus pecados. Experimente chorar. Eu tenho visto sinais impressionantes do Espírito Santo de Deus no nosso meio, desde que eu cheguei a essa igreja tão amável. Mas nos últimos dias, irmãos, eu tenho visto coisas maravilhosas assim que eu nunca vi na minha vida, senão nos livros que eu li sobre avivamento. Eu não quero gerar uma falsa expectativa no coração dos irmãos, não quero brincar com a ação do Espírito Santo de Deus. Pelo contrário. Cara, mas eu vi algo novo nos últimos dias. Esses dias a gente estava no retiro dos adolescentes. A gente percebeu que os adolescentes estavam meio fora de foco, assim, né? No retiro, estavam meio sem pensar nas coisas espirituais, né? Aí no final de um culto eu reuni os líderes ali do retiro e a gente conversou sobre o que a gente poderia fazer para mudar aquela perspectiva dos adolescentes. E aí a gente orou para que Deus mudasse o coração deles e a gente criou uma estratégia. Ó, vamos fazer assim, só não vou contar para vocês qual foi a estratégia, beleza? Porque um dia pode ser necessário. Aí a gente pensou numa estratégia. Pô, vamos fazer assim, ó, acabou a oração aqui, a gente ora e a gente vai para lá, e a galera já estava lá no retiro, né, no meio das paradas lá, a gente no local de culto. Acabou aqui, a gente vai para lá e tenta implementar. Vamos ver o que Deus vai fazer. Cara, vocês acreditam que a gente acabou de orar e a gente foi lá para o local do retiro? Sabe o que estava acontecendo? Uma espontânea, genuína e gigantesca reunião de oração. Os adolescentes resolveram orar sem a gente pedir, sem a gente falar. E aí começaram a cantar louvores e virou uma reunião de oração assim, com testemunhos. Tudo na liturgia do Espírito Santo, que eu não anotei ordem nenhuma, não tinha você fala, você diz, você faz, nada disso. Foi assim que o Espírito Santo de Deus fez. Eu vi algo que me impressionou mais ainda nesses últimos dias aqui na igreja. Geralmente, quando o irmão peca, a gente mostra a Bíblia para o irmão, a gente tenta convencer o irmão do seu pecado, a gente fala, cara, olha só o que a palavra de Deus diz. Às vezes a gente fica até um pouco irado, se a gente pudesse esfregar a Bíblia na cara do irmão. Tira essa parte, beleza, galera? Esquece.
Às vezes, eu confesso, já que é para confessar pecados, não é isso? Às vezes eu fico um pouco chateado. Um pouco até demais. Cara, sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Aí você fala para o cara que é pecado, o cara fica assim, ó, olhando para sua cara, tipo, grande coisa, né? Você vai ficar um pouquinho sem tomar ceia e tudo mais, tipo... O que tem acontecido nesses últimos dias, irmãos, agora sim, de modo totalmente sério mesmo, cara, eu tenho visto pessoas, eu nunca vi isso na minha vida, pessoas chorando, mas chorando copiosamente pelos seus pecados, porque confessaram pecados. Uma pessoa em prantos me perguntou se Jesus seria capaz de perdoar aquele pecado que ela deu o nome do pecado. Ela falou, eu fiz isso. E ela perguntou se Jesus seria capaz de perdoar esse pecado para ela, chorando. Eu respondi para ela assim, poxa, sim, com certeza. Sim, foi para isso que ele veio. Esse é o sentido da cruz. Sabe esse seu pecado que você deu o nome aí? Jesus lavou esse pecado na cruz com o sangue dele. Ele superou o vale da sombra da morte. Ele superou o vale da prensa. Ele foi esmagado no Getsêmani. O corpo dele foi partido na cruz, o sangue derramado. Ele mesmo declarou, tudo isso está consumado na cruz. Foi por isso que ele morreu, foi por esse pecado e pelo meu pecado. Foi por isso que ele morreu. Última aplicação, corra na direção de Jesus, aquele que pode perdoar todo pecado. O pecado, para quem se arrepende verdadeiramente, não faz se afastar de Jesus, pelo contrário, o pecado faz você correr na direção dele. No mundo antigo, quando o criminoso cometia um crime, ele tinha que correr o máximo que ele podia, durante toda a noite escura, para que ele chegasse a uma cidade, a cidade de refúgio. E ele corria com toda a força que ele tinha. O arrependimento faz isso com a gente. O arrependimento faz a gente correr com toda a nossa força na direção de Jesus Cristo. Ele é a nossa cidade de refúgio. O criminoso, quando chegava aos arredores da cidade de refúgio, ele não precisava nem passar na porta ainda da cidade. Ele chegava aos arredores, ele sabia que a sua vida estava salva, garantida. Aproxime-se de Jesus, meu irmão, e a sua vida vai ser salva por Ele. Jesus é aquele que pode perdoar todo pecado. Clóvis, mas não tem uma parte que Jesus diz que tem um pecado, Mateus 12, que não pode ser perdoado? Sim, o pecado que não é perdoado é daqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Esse pecado não é perdoado. Todos os outros são. Jesus pode perdoar todos os pecados. Gostaria de terminar com uma ilustração. Um irmão fez uma música uma vez. Vou tentar traduzir a música. Eu gosto de cantar, mas não vou cantar dessa vez, vou te poupar, beleza? Na música ele diz assim, que ele sonhou que ele estava diante de uma porta, e era a porta do céu. Lembra de Apocalipse? Tinha uma porta no céu, né? Estava diante daquela porta do céu. Bateu a porta, um anjo abre. O anjo diz, o que você está fazendo aqui? Ele, aí é o meu lugar, minha casa. Minha terra é essa daí. Como é que é o seu nome? Fulano de tal. Aí o anjo, calma aí, eu vou pegar nos registros aqui para conferir. Aí o anjo vai, pega um livro grande, grosso, igual a Bíblia. Isso aqui é a sua vida, vê se você reconhece. Começa a ler erros e mais erros, pecados e pecados, era a vida dele. O anjo lê até a penúltima linha e diz para ele assim, é isso mesmo que foi a sua vida? E ele diz, poxa, não tem uma vírgula fora do lugar.
Minha vida foi essa mesmo. O anjo diz para ele: mas eu vou ler para você a última linha agora. Essa última linha foi escrita com uma tinta cor de sangue. Essa letra, todos nós reconhecemos, é a letra do próprio rei. Ele escreveu aqui que você está perdoado. É isso, irmãos. Jesus é aquele que pode nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Jesus é o nosso Salvador amável. Aleluia. Felizes os que choram por seus pecados aos pés de Jesus, pois serão perdoados. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado porque o Senhor me encontrou na minha vida escura, vazia e sem sentido, com toda a sua luz, com o preenchimento do seu Espírito Santo, com um novo propósito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que aqui eu conheci irmãos que foram lavados e remidos pelo sangue do Teu Filho, Senhor. Que têm as suas vidas transformadas, que vivem o Evangelho verdadeiro, que se parecem tanto com Jesus, certamente porque foram muito mais amados por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, desses dias que nós temos vivido aqui, mas em nome do Teu Santo Filho a gente pede que o Senhor abra os céus mais uma vez sobre nós e através do Teu Santo Espírito o Senhor faça aquilo que a gente não pode fazer, que a Tua obra gloriosa, que a gente possa vivenciar realmente um avivamento no nosso meio, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, amém.